pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um PipaCast. Estamos em um mês super importante, cheio de discussões, e aqui no PipaCast não seria diferente, já que nessa edição nós vamos falar sobre a beleza da mulher preta. Para esse encontro, eu apresento a vocês a nova integrante da Pipa, que é Luana Alves. Oi, Leo, pessoal. Gratidão por estar aqui. Como você falou, né? Um mês de muita abordagem interessante sobre a mulher negra e eu tenho o prazer de convidar aqui nossa Tarsila, nossa colega aqui, Alvarinda. Bem-vinda. Olá, obrigada meninas pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, participando do PipaCast e para falar de um assunto que é tão interessante, é tão importante e necessário, né? Embora pareça para muitos de pouca relevância, mas para nós, mulheres pretas, que por muito tempo não nos vimos como mulheres bonitas, isso é extremamente necessário. Obrigada, Tarsila. Como você falou, a gente está em um mês com várias pautas, né, para serem conversadas e discutidas. E com o mês de novembro, a gente tem aí a consciência negra. Só para dar uma contextualizada diante do nosso tema, que é sobre a beleza da mulher preta, aqui na Bahia a gente tem mais de 6 milhões de mulheres negras, certo? E até para falar sobre esse tema da beleza da mulher preta, a gente pode dizer que é um assunto até recente, né, que não era tão discutido. A gente observa ainda muita dificuldade das mulheres mesmo se identificarem como uma mulher preta, né, sobre se aceitarem como elas são, diante da sua cor, né, dos seus corpos, do seu próprio cabelo. E aí, trazendo um pouco da nossa pesquisa sobre autoestima, a gente tem aí que 78% das nossas entrevistadas, elas se sentem confortáveis em se autodescreverem como bonitas, o que é assim, um dado muito positivo, né, diante de vários assuntos e das atualizações que a gente vem tendo, né, na sociedade, mas também, ainda assim, dentro desse público, a gente tem 59% que identificam a sua própria autoestima como uma autoestima mediana. A gente tem até um certo contraponto quando a gente olha isso, né? De você se sentir bem ao falar que você é uma pessoa bonita, mas quando a gente pergunta sobre a sua autoestima, tem esse contraponto aí de que tem uma metade aí das pessoas acham que tem uma autoestima mediana. E aí eu te pergunto, né? Como é que você enxerga esse cenário atual que a gente vive, com as referências que a gente tem na mídia, no nosso dia a dia? Como é que você enxerga o reflexo disso em nossa autoestima, né? Na autoestima de cada mulher que a gente encontra aí no nosso dia a dia? Eu acho que a gente tem evoluído bastante nesse sentido. Ainda não chegamos ao ideal, porque é muito difícil você chegar para uma mulher que se sinta bela enquanto a maioria da sociedade diz para ela que ela não é bonita com as características naturais. Uhum. Muitas, para se sentirem bonitas, aceitas, cedem a determinados padrões, como muitas de nós cedemos. Eu digo para você, durante muito tempo eu utilizei cabelo escovado, porque naquele momento era a única coisa que era aceita para uma pessoa como eu. Eu, inclusive, me recordo da adolescência, que eu deixei de frequentar eventos sociais, tipo uma formatura, festas de 15 anos, naquela época que, na minha época de 15 anos, para você estar arrumada, você tinha que estar com o cabelo escovado, tinha que estar liso, porque o Sim. padrão social daquele momento era cabelo liso. E para o meu cabelo mesmo ficar liso, eu tinha que dar um relaxamento, fazer uma escova, passar uma chapinha, e tudo isso era custo, e eu não tinha. Então, eu deixei de frequentar eventos porque o meu cabelo não estava de acordo com os padrões impostos naquela época. Imagina quantas e quantas mulheres não passaram pela mesma coisa que eu. Porque é algo que, para muitos, hoje é impensável. Porque a gente vive uma sociedade que, nos últimos anos, passou a ver o cabelo crespo como um negócio também. Uhum. Porque as coisas foram mudando a partir da conscientização, sim, mas também muito por uma demanda de mercado. Sim. A gente passou a ser visto como consumidor. E eu acho que ainda precisa avançar muito nesse sentido, porque a gente passou de um período em que os cabelos lisos. Não precisa ter cabelo liso. Você pode ter o cabelo cacheado, porque inventamos agora uma forma que a gente vai cachear todos os cabelos crespos. Aí você sai da ditadura da chapinha para a ditadura do cacho.
Isso. Exatamente. Eu, por sorte, já tinha o cabelo cacheado, né? Meu cabelo é natural hoje, 100% natural. Não tenho nenhum tipo de alisante, nada. Eu só lavo, dou uma hidratadinha e tal, e uma iluminada, Uhum. né? Mas durante muito tempo a gente não tinha essa possibilidade. Era só. Aí você sai da ditadura da chapinha, vai para a ditadura do cacho. E nem todo mundo tem o cabelo cacheado. Sim. Sim. Isso não tem problema nenhum. Porque o que eu friso sempre. Recentemente a gente fez uma matéria mostrando um caso de racismo de uma loja, em que uma gerente de loja falava do cabelo de uma moça. Fulana não se assume negra, podia deixar o cabelo dela cacheado, mas fica com aquele cabelo liso. A outra tem um cabelo crespo demais. Enfim, ela não aceitava nenhuma nem outra. E o que eu digo sempre, eu acho que a gente hoje tem a possibilidade de ter o nosso cabelo como a gente quer. Entende? Eu acho que se você quiser alisar o seu cabelo, desde que seja uma escolha sua, uma escolha porque você se olha e se acha mais bonito daquela forma, ok. Se você quer usar trança, se você quer usar ele black, se você quer usar ele cacheado, eu acho que o que a gente precisa é ter o poder de escolha que durante muito tempo a gente não teve. E a gente não tinha o poder de escolha, inclusive porque a gente não tinha produtos à disposição para cuidar dos nossos cabelos. A gente tinha apenas um produto, dois, que era aqueles lá, os amarelinhos Uhum. de sempre, que você passa aquilo e vai. Aqueles potões que a gente passava, aquele cabelo ficava pesado de creme. A gente não aceitava uma raiz mais alta, ela tinha que ser controladinha, Baixinha. porque a gente veio de um padrão de nos controlarmos tanto, de sermos controlados, né? A população preta, ela tinha que tem que controlar esse povo aí. Esse povo não pode se rebelar demais. E isso começa desde a forma como nos encaixotam nas nossas características, sabe? A gente não pode ter o nosso nariz natural e ser considerado bonito, a gente não pode ter o nosso cabelo natural porque não pode ser considerado bonito, o nosso lábio é grosso demais. Hoje está todo mundo colocando preenchimento e ficando com aquelas bocas, enfim. As nossas são naturais. E as nossas são naturais. Então, a gente por muito tempo teve que se encaixar em padrõezinhos porque para ser aceito. Eu hoje, quando olho fotos de quando eu tinha um cabelo alisado, gente, eu nunca ia me achar bonita mesmo, porque não estava bonito, sabe? Eu demorei a me ver como uma pessoa bonita. Uhum. E muitas das mulheres que hoje respondem que são bonitas, acredito que muitas delas passaram pelo mesmo processo. Uhum. Porque aí eu falo sobre a importância de termos referências. A gente tinha uma mídia que mostrava o tempo inteiro que pessoas bonitas eram aquelas que tinham traços finos, cabelos lisos, Magras. magras, cabelos claros, e os diversos tipos de corpos, de cores, de cabelos, enfim, tudo isso era ignorado. O que estava fora do padrão era feio. Entende? Hoje a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer, mas eu acho que a gente ainda tem, sim, muitos avanços. Muitos avanços. E embora alguns sejam por demanda do mercado, mas você tem aí também, o mercado nos enxergou como consumidores e procurou nos entender enquanto consumidores. Porque nunca existiu uma gama de produtos tão grande para os nossos cabelos, para as nossas peles, para as nossas maquiagens. Quantas vezes na adolescência, não sei a idade de vocês, mas na minha adolescência eu usei uma maquiagem que quando eu vi a foto eu tava com uma cara de fantasminha. Sim. Até hoje, né? Hoje que a gente vê essa gama, esse leque maior de cores e de diversidade nos tons. Mas E antes ainda era assim. branco, médio e escuro. A gente não tinha, Exatamente. né, essa pluralidade de tons. Inclusive, ainda na nossa pesquisa, até antecipando um pouco disso, muitas afirmaram que sentem dificuldades na hora da compra, né, de um produto, de maquiagem, sente que perde muito tempo procurando por um produto que atenda a tonalidade da pele, né? A gente tem esse crescimento de fato no mercado de produtos de beleza, né, produtos para cabelo, mas ainda assim a gente observa o quanto é necessário essa evolução. Porque muita gente tem dificuldade na hora da compra, muita gente não acha o produto que gostaria, né? Misturinha. Isso. A cor é difícil,
até o É, atendimento nunca tá preparado, né? para o cliente ali em si já é difícil, que eles já afirmaram ter essa dificuldade, porque a própria pessoa que está ali na loja, ela não sabe explicar 100% aquele produto que deveria ter um entendimento claro, né, para a gente. E tem mais, não é só a questão da cor. Nós temos peles com características muito específicas. A gente demanda de cuidados e a gente, por muito tempo, até começou a ter umas linhas de cosmético que você tem uma tonalidade, mas você não tem aí a cobertura que respeite a característica da sua pele. E aí você fica com aquela massa corrida na cara e que depois craquela com o tempo, você está no sol. Eu, quando comecei a trabalhar em televisão, eu tive muita dificuldade até encontrar uma base que eu pudesse utilizar, que durasse e que no vídeo não ficasse estranha, não me trouxesse uma característica, às vezes pesada, com muita coisa, e que eu prezo pelo menos é mais. Tipo, eu prefiro sempre uma maquiagem mais leve, principalmente para o dia a dia do jornalismo. Eu prefiro uma coisa mais básica, mais levinha. E a gente tem uma temperatura, por exemplo, muito quente. Não dá para você utilizar algumas bases que tem no mercado, que algumas até chegam próximo ao tom de pele, mas que simplesmente elas não se adequam para a gente porque ficam muito pesadas. Aí você fica com aquele rosto, com aquela massa corrida e que depois você pipoca em espinhas. Eu comprei uma base uma vez caríssima e que acabou com a minha pele. Então, tem várias características que elas não são observadas. Agora a gente tem um outro momento que nós, enquanto pessoas negras, começamos a produzir os nossos próprios produtos a partir das nossas necessidades. Começa muito a partir do cabelo e nacionalmente a gente teve o boom daquela Zica, que é a criadora do Beleza Natural, né? Sim. Que ela teve um trabalho importantíssimo na construção da autoestima da mulher negra e na construção da mulher negra enquanto empresária, desenvolvedora de seus próprios produtos. Porque a partir do momento que você vê aquele movimento, isso ainda é início dos anos 2000, que a gente começou a conhecer, eu digo que eu morava em Ilhéus na época ainda, e foi quando a gente começou a conhecer a história daquela mulher, aqueles produtos começaram a surgir. Outras pessoas já faziam no seu fundo de quintal ali a sua misturinha com uma babosa, aloe vera, e com outros tantos produtos, o próprio tutano de boi. Eu lembro que eu comprava uma hidratação de uma moça que cuidava do meu cabelo, que era extremamente caseira, era tutano de boi mesmo, batido com outras coisas. Mas essas pessoas não tinham possibilidade de expandir esses conhecimentos, de expandir esses produtos em grande escala. Então, hoje você começa a ver, aí surge a Zica. Ela faz aquele produto e chama atenção. Eu me lembro como hoje de uma matéria no Fantástico para mostrar o sucesso que o salão dela fazia lá no Rio de Janeiro, aquele produto inovador e que possibilitou que as mulheres tivessem cachos e usassem seus cachos por aí e tudo mais. Para mim foi algo assim. Eu lembro que eu tenho, né, até hoje 3 amigas, somos 3 mulheres pretas e que sempre tinham as questões com os cabelos, né, de viver escovando e tudo mais. E aí, quando a gente viu aquilo, ai, a gente precisa ir lá, a gente precisa ir lá, aqui não tem, quando é que vai ter uma filial aqui? E demorou muito até chegar, demorou para chegar em Salvador. No interior da Bahia, então, nisso fala. Naquela época eu morava em Ilhéus, só vim para Salvador em 2006, mas com o tempo a gente vai tendo esse cenário a partir da nossa demanda. A gente foi descobrindo o que a gente quer para a gente. É tanto que tem aquele filme... Felicidade por um fio. Não, nem é esse. É aquela da... É uma série, na verdade, né? Que a primeira criadora de cosméticos voltados para a população negra, a primeira milionária americana, mulher preta milionária americana, eu me recordo agora, não me recordo agora o nome, eu sou péssima com nomes. Mas, enfim, meu telefone não está aqui agora nem para dar essa gugada. Mas é isso. Tem uma série que fala sobre isso, mostra aquela criação de produtos, como aquilo foi revolucionário. Sim. Lá na década de 60, ainda nos Estados Unidos, 70, e por aí você vai. Então,
quando você tem uma sociedade que não olha para as características naturais que você tem e diz que você não é bonita, você nunca vai se achar bonita, Sim. entende? Trazendo um pouco essa construção, né, da autoestima, eu tenho aqui 2 dados da nossa pesquisa, em que 32% das mulheres acreditam que todo mundo tem algo de belo em si, mas não consegue visualizar sua própria beleza. E 24% gostariam de construir uma autoestima melhor. Eu queria saber o que é que você acha, quais são as ações e ferramentas que são fundamentais nessa construção dessa autoestima mais fortalecida. Eu acho que a gente precisa começar com esse fortalecimento da autoestima ainda com as nossas crianças. Por que eu digo isso? Eu trago agora um depoimento muito pessoal. Eu ainda hoje conversava sobre isso na redação. Enquanto criança preta, eu tinha crianças pretas ao meu redor, mas também tinham muitas crianças brancas e tudo mais. E aí, durante muito tempo, eu tinha vergonha de sorrir. As minhas fotos de criança, até uns 10 anos mais ou menos, eu estava sempre séria. Por que essa menina era séria? E eu nunca fui séria, assim, mas eu tinha vergonha de sorrir porque a minha gengiva era escura. E na minha família, ninguém nunca me disse que a minha gengiva era escura e que era bonito assim mesmo, que eu não tinha que ligar quando alguém dissesse isso. E aí eu morria de vergonha. Achava que o meu sorriso era feio porque a minha gengiva era escura. Muito, muito tempo eu achei isso. E aí eu me lembro que quando eu tinha 9 para 10 anos, eu pedi um autógrafo para um ator. Aí ele escreveu para mim assim: parabéns por esse lindo sorriso. Naquele dia eu disse para mim: se o ator da Globo disse que meu sorriso é lindo, quem mais dizer vai? que não é? Não, meu sorriso. Aí, a partir daquele dia, eu descobri que eu podia sorrir. Eu precisei de que um homem branco, Validasse. famoso, validasse o meu sorriso. Dissesse que eu era uma criança bonita. Mas foi muito importante, que por mais que minha família dissesse que eu era bonita em alguns momentos, mas não tinha aquele cuidado em fortalecer essa autoestima, porque a autoestima da minha mãe e do meu pai também Bem essa. estava comprometida, entendeu? Minha mãe também nunca teve quem dissesse para ela que o cabelo dela era bonito, que ela era bonita como ela era. Ela também teve que se mutilar durante muito tempo para cumprir padrões. E nisso você vai passando, né? Eu me recordo que minha irmã tinha um cabelo muito bonito, cheio de cachinhos e tal, aquele cabelo fininho. E aí, quando estava na pré-adolescência, ia fazer primeira comunhão, passou um alisante. Esse alisante detonou com o cabelo da minha irmã, que nunca mais, Foi mesmo. ela nunca mais foi o mesmo. E somente agora, com 37 anos, é que ela tem o cabelo extremamente natural. Tem uns 4, 5 anos que ela tem um cabelo completamente natural, do jeito que ela quer, blackzão, usa trança, porque ela, durante anos e anos, ela não sabia como era o cabelo dela. Acho que isso é uma realidade de muita gente, né, da nossa idade, assim, porque é bem isso. A gente passou quase que a adolescência e o começo, pelo menos eu, no começo da fase adulta Também. com o cabelo assim, e depois você vai devagarzinho e a autoestima é um trabalho que é diário, né? Ele é construído de pouquinho em Exatamente. pouquinho. A gente, então, o não ter na infância, quando a gente chega na fase adulta, a gente meio que tem que recuperar aquele tempo. Então a gente tem que, né, Exato. consumir mais coisas que a gente se veja, que a gente se acha bonita, Enxergue. conviver com pessoas, conversar com pessoas sobre esse tema, porque foi muito tempo que isso foi calado, né? Muito Isso. tempo que isso foi... E não é só com relação à estética, é com relação a essa construção da autoestima também vai de formas muito subjetivas, porque tem um imaginário de que a gente que é preto, a gente é menos inteligente, que a gente é Tem que menos fazer o dobro capaz. ou o Pois triplo para é. poder se destacar. Então, é um processo de muitas violências. Sim. Entendeu? É um processo que você tem que ir desconstruindo. Eu digo sempre que a nova geração de crianças pretas, ela não imagina o quanto é privilegiada. Com certeza. Crianças pretas criadas por pais conscientes, Sim. deixando bem Sim. claro. Até as que não, elas vão Já aproveitar aí do tem, né, uma entorno, porque já representatividade, tem um muito mais consumo maior. representatividade. Exatamente. Eu tenho 40 anos. Eu venho de um meio em que as representatividades eram pouquíssimas. Você quase não tinha, Uhum. sabe? E quando tinha,
era ali com... Lapidado também, né? Era Exato. Eu lembro moldado. que eu era muito apaixonada pelas Spice Girls, eu adorava a Mel B, exatamente porque a Mel B trazia para mim aquela sensação de liberdade, aquele cabelo Uhum. completamente louco, aquelas roupas ousadas, coloridas e tudo mais, de dizer, ó, eu posso usar a estampa de oncinha, eu posso usar vermelho, eu posso usar cores, porque até isso, eu me lembro que eu não gostava de usar vermelho. Eu achava que vermelho não ficava bem para mim, porque preto não usa vermelho. Era isso que eu ouvia quando era criança. Durante muito tempo, eu não gostava de usar vermelho. Então, são diversas e diversas microviolências que você vive ao longo da vida e que isso interfere diretamente na sua autoestima. Por isso que eu acho que você tem que começar ainda na infância, e é um processo de desmitificar muita coisa. Pais precisam estar muito bem preparados para passarem essa autoconfiança para as crianças. E hoje, eu acho que os pais de crianças pretas estão num período muito positivo. Você tem livros Uhum. didáticos Tem um já com crianças, exemplo, você né? tem Desenhos, literatura né? É. voltada para a criança preta, sabe? Mostrando que temos heróis pretos, que temos princesas pretas. Hum. A gente não cresceu vendo nada É. disso, eu digo pela minha geração, não sei a idade, você tem 30 e poucos, né? É. Você 27. 27. Então você já começa a pegar aí um período bem melhorzinho. Mas eu não tinha nenhuma referência de A gente heroína foi ver Princesa Negra preta. na Princesa e o Sapo, né? Exato. Exato. E Agora, aí, depois de adulta. isso tudo faz parte das subjetividades que nos formam e que faz com que a gente desenvolva a nossa autoestima, Sim, com certeza. sabe? Você não vê cientistas pretos porque eles existiam, só que a nossa literatura nunca mostrou isso. A nossa história nunca mostrou os nossos heróis. A nossa história, inclusive, mostrou zumbi para a gente de uma forma extremamente equivocada. E tantas outras figuras pretas que tiveram um papel importante na história. E tudo isso faz parte do desenvolvimento da nossa autoestima. Tudo isso é importante para que a gente se veja enquanto um ser empoderado mesmo, Uhum. sabe? É capaz. E essa visão das pessoas pretas como inferiores, isso afeta de uma forma muito negativa. E homens pretos, eu acho que ainda sofrem um pouco mais com isso. Porque o homem preto, além de tudo, ele é marginalizado. Sim. Sim. A mulher preta, ela tem toda a carga de preconceito em volta de não ser achado bonito, mas tem uma coisa. Tem a preta tipo exportação, que foi vendida durante muito tempo como símbolo sexual. Uhum. Então, as mulheres pretas eram vistas, infelizmente, como apelo sexual e os homens pretos de forma marginalizada. Lógico, tem também a sexualização Sim. do homem preto, a gente sabe, mas para o homem preto sempre foi ainda pior. Então, como é que você desconstrói séculos de História. marginalização, de inferiorização Uhum. mesmo, porque tudo que fizeram com a gente esse tempo inteiro foi desvalorizar, inferiorizar, apagar as nossas histórias positivas, sabe? Da história do nosso país. Vivemos diversos apagamentos e pessoas importantes que poderiam, naquele momento, estar associados à elevação da nossa autoestima eram colocadas como pessoas brancas. Uhum. Porque a história Machado do de negro, né, contada Assis. pelos brancos. Pois Exato. é, Não tem nem Machado de contato com negro. Assis foi visto sempre como homem branco. Ninguém pensava que É. Machado de As Assis era um homem pinturas preto. mesmo, né? Exato. Então, diversas figuras pretas foram embranquecidas Para serem para aceitas. acessarem determinados espaços, porque a gente ali não era permitido. Então, é um processo de se ter muita paciência com toda essa construção que a gente precisa fazer ainda. Que eu digo para vocês, por mais que hoje eu diga, eu me acho uma mulher bonita. Eu acho, inclusive, que eu estou numa das minhas melhores fases. Mas, ainda assim, existem as inseguranças. Uhum. Entende? Por mais que não, eu sei que eu sou bonita, eu tenho minhas características naturais, mas tem horas que você, puxa, será, Duvida. É, sabe? a gente tem E- esse senso questionador mesmo. Você falou sobre essa questão dos pais, né, de hoje em dia. Na minha época, quando eu estava fazendo transição, a minha vida toda, minha mãe arrumou meu cabelo. Então, tinha uma época que não relaxava, mas quando relaxava, ela também arrumava o tempo todo.
E aí, justamente quando a gente sai da adolescência, início da juventude, eu disse: eu tô cansada de passar chapinha, fazer escova, e fui fazendo. E isso trouxe um estranhamento para ela. Primeiro, a gente já tem uma autoestima enfraquecida, né? Que a gente não se acha bonita, que o cabelo tá com várias texturas diferentes. E aí a gente parte pelo convívio com outra pessoa, né, que influencia a nossa autoestima. Então, quando eu estava no início dessa transição, várias vezes ela se sentia chateada pelo meu cabelo estar daquele jeito, eh, e não estar como antigamente ele ficava, liso, arrumado, sedoso, né? Então, o meu cabelo ele estava passando por uma transformação de textura. Eu também estava passando por uma transformação de reconhecer como era o meu cabelo, como era o tipo do meu cabelo. E aí a gente tem associado a sociedade que vê um rompimento desse, né, impondo a gente um padrão, né, dos cabelos lisos, em relação à nossa mudança. Então aí a gente reflete sobre essa falta também de referência que a gente não tinha. Hoje em dia a gente tem sim algumas pessoas, né, que nos ajudam a enxergar a beleza e a potência que nós temos. E aí eu trago um ponto sobre a publicidade. Né, juntamente com esse crescimento que a gente tem tido sobre os produtos para cabelo, os produtos de maquiagem. Trazendo até um dado da nossa pesquisa, a gente tem aqui que 41% das mulheres gostariam de se ver mais representadas nas publicidades. Né? Gostariam de ver diferentes corpos, diferentes tipos de cabelo, né? Diferentes tons, porque a gente ainda tem esse debate que é sangrento, é difícil sobre o colorismo, né? Que é um debate que dificulta, né, até a própria pessoa conversar sobre. Então, esse ponto que eu trago aqui sobre as publicidades. Eu te pergunto, como é que você acha que a gente pode ter uma construção melhor da mídia em cima disso, para que as mulheres elas se enxerguem com essa potência, né, com essa beleza, com esses diferentes tipos de beleza que nós temos, mas que ainda assim a mídia ela vem tratando, e eu digo mídia no sentido publicitário mesmo, né? Que a gente tem um padrão específico, que a gente, quando a gente olha algumas categorias de consumo, a gente observa, tem um padrão específico de tipos de pessoas, né, corpos, enfim. Como é que você acha que a mídia ela pode avançar em relação a isso e que esse público com quem a gente conversou realmente se enxergue mais, né, tenham referências, né, tenham opções de buscar por algo que eles queiram e que represente mesmo esse público com quem a gente fala? Eu acho que quem produz material publicitário precisa estar conectado com a demanda da sociedade. Porque não adianta você estar produzindo um comercial para determinado produto e você quer uma diversidade, mas se a sua equipe não é diversa, sabe por quê? A sua equipe nunca vai enxergar o que tem, o que está faltando ali. Entende? Porque você vai para trás de quem é que está produzindo isso. Essa equipe aqui pensou, porque de vez em quando a gente, inclusive, vê algumas campanhas que tentam ser inclusivas, mas que são desastrosas. E Sim. que você vê nitidamente que faltou ali uma pessoa daquele público-alvo, porque eu não estou falando aqui só da questão racial, eu estou falando de todas as minorias, de todas as diversidades, né, que precisam estar inclusas dentro desses processos. Não adianta você querer produzir um produto para determinado nicho, se a pessoa que está ali, ela é desconectada completamente com aquela questão. E outra, eu digo sempre, uma coisa que eu repito, não adianta você ter... agora eu vou falar sobre algo que me pertence, né? Não adianta você querer falar sobre preto, e você bota aquele preto único na sua equipe, só que ele não é conectado com as questões raciais, ele não tem um letramento racial. Se ele não tem o letramento racial, ele vai repetir tudo o que vem sendo feito, porque ele não vai enxergar a diferença daquilo ali. Ele vai se ver sempre como um privilegiado, que ele conquistou aquele espaço, que esse tipo de gente esquece, inclusive, quem abriu espaço para que ele estivesse ali, de todas as lutas envolvidas nesses processos.
e não vai perceber o quanto é necessário transformar esses ambientes em que a gente está. Porque a mudança não vai acontecer do outro para a gente. Uhum. A gente tem que mostrar o que é que está errado. Quantas e quantas O que é que campanhas incomoda, né? publicitárias a gente já viu aí, desastrosíssimas, que as pessoas estavam achando que estavam fazendo algo bacana. Tem um estilista famosíssimo, inclusive gosto do trabalho dele, mas ele fez uma campanha uma vez achando que estava sendo legal, mas que foi desastrosa demais, colocando as pessoas, os modelos com cabelos de bombril. De que forma isso vai elevar a nossa autoestima? Reforça, né, as coisas que... Só vai retrocede, reforçar na todos os verdade. exatamente. Retrocede tudo que a gente está querendo avançar, ele dá um passo para trás. Dá um passo para trás. E na cabeça dele ele tinha uma boa intenção. Mas faltou alguém ali do lado dizer, ó, não vai Não vai ser visto surtir dessa efeito, não forma. vai ser legal. Sabe? Eu acho que o primeiro passo para a gente ter mudanças efetivas no que a gente vê de peças publicitárias, de entretenimento, de tudo, é que as equipes que produzam sejam diversas. Pessoas diversas e conectadas com as questões. Porque enquanto forem pessoas completamente alienadas, ocupando aquele espaço para dizer eu tenho um preto, eu tenho um gay, eu tenho um... Uhum. A Entendeu? bolha. Tem que sair da bolha. Tem que conversar com o seu consumidor. Tem algumas empresas que já sacaram isso há muito tempo e começaram a ir para dentro das comunidades, produzir seus conteúdos, buscar Foi em quem de os fato seus... vai consumir, né? Inclusive, o fenômeno das redes sociais trouxe essa possibilidade. Eu acho, inclusive, que a gente passa a ter um cenário ainda mais diverso e com um poder de cobrança muito maior, porque ninguém é bonzinho. O mercado não é bonzinho. O mercado não está ali, porque para ele continuava como sempre foi, que eles estavam ganhando dinheiro, estava tudo ok, ó, ótimo. Entende? Mas a gente, a partir do momento em que a gente começa a ter o poder da comunicação que a rede social traz, tem um movimento diferente. A gente começa a cobrar. A favela começa a ser vista como consumidora. As pessoas pretas começam a ser vistas como potências. Dessas favelas saem muitas pessoas que fazem trabalhos incríveis e transformadores. E elas batem na porta ali, ó, dizendo, eu estou aqui, eu existo, eu sou consumidor, eu sou produtor também. Então, eu exijo ser respeitado. O mercado precisa olhar para mim. E quando não tem o que não trazem o que eu quero, eu estou indo lá e estou produzindo. Não tem coisa para cabelo preto? Não tá, eu vou produzir. Isso. A moda para preto não existe, eu vou produzir a minha moda. E é assim que o movimento tem sido. A minha música, tá, eu vou produzir. Não tem produtora, não tem gravadora, a gente vai fazer aqui no nosso fundo de quintal. E desse fundo de quintal, que antes eram as garagens, fundo de quintal mesmo, porque garagem era já da classe média que nasce com suas bandinhas de garagem. Mas antes disso, quando você tem a galera da periferia, ela vai no fundo de quintal mesmo, nos seus quartinhos, nos seus, muitos no seu isolamento ali, construindo coisas incríveis e trazendo, olha, gente, eu faço isso aqui. Com o celular na mão, muita gente tem feito coisas incríveis e revolucionado aí o mercado. Então, a partir desse momento em que a gente se coloca também como potência, porque isso também não nasce da noite para o dia. Isso também é fruto de todo um processo de empoderamento, de romper com a bolha. Não, olha, eu existo, eu também quero ser visto. Por isso que muitas vezes eu entendo o movimento ostentação, porque a galera do movimento ostentação, ela vem de uma série de limitações, de faltas, de carências, de privações, e que Quando consegue também, quer mostrar que pode. quer mostrar que pode, porque Conseguiu. muitas vezes ela só foi vista quando ela tinha. Ou melhor, muitas vezes não, vamos ser bem claros, elas continuam sendo assim. Então, é um processo que só vai, é o que eu digo, a gente só vai ver uma mudança efetiva quando a gente ocupar esses espaços. E ocupar esses espaços de forma consciente para fazer com que as coisas aconteçam. Porque enquanto for para reproduzir o que a gente vê lá fora, lógico que eu estou falando aqui de uma forma, mas que reconheço todas as limitações que existem,
São muitas barreiras, até para ser ouvido e tudo mais. Então, não estou aqui sendo ingênua de dizer, ó, vou botar um monte de preto na equipe, mesmo sendo consciente que todo mundo vai começar a fazer o que a gente quer. Não, não é. A gente sabe que não é. Mas, ao mesmo tempo, você tem quem vai lá e bate o pé na porta, como uma empresa de publicidade que tem no Rio, por exemplo, que é voltada para o público preto, para as empresas que querem contratar pessoas pretas, para as empresas que querem produzir conteúdo para atingir o público preto sem ser de uma forma superficial, sem fazer bobagens, sabe? Porque bobagens a gente viu muita por aí, tem Sim. visto ao longo dos anos, né? É verdade. A gente sabe, né, que a evolução da sociedade, mesmo com esses passos para frente, passos para trás, a gente espera que a gente consiga, de alguma forma, evoluir, desconstruir esses padrões e que a mulher ela consiga ser cada vez mais autorreferência dela mesma. Então, como é que você vê essa temática de uma forma mais ampla, saindo um pouco da publicidade e de uma forma geral, assim, como é que a gente pode melhorar, como é que a gente pode se ver ainda mais, tentar lutar por espaços, sem ser de uma forma que invada, né? Sem ser de uma forma que traga uma questão mais de luta, assim mesmo, sabe? Mas eu acho que tem que ser invadindo mesmo. Acho Tem que ser tem mais agressiva invadi- agora. Não, invadindo no sentido de ocupar esses espaços, de chegar, chegando mesmo, e em todos os espaços. E eu sou muito entusiasta da educação, que para mim o meu meio de transformação foi a educação. Eu sempre vou acreditar na educação Ela vai como levar. ferramenta para que a gente transforme a sociedade que a gente tem. E para que a gente, enquanto gente preta, se veja em diversos espaços. Porque não adianta a gente estar inserido em espaços que não são de tomada de decisão, Sim. entende? Se a gente não também se preparar para ocupar espaços de transformação, de tomadas de decisão, a gente vai estar sempre ali de coadjuvante, sabe? Então, eu acho que a mudança efetiva que a gente quer no sentido mais amplo só vai acontecer quando a gente ocupar todos os espaços. E ocupar esses espaços não se vendo como cota, Uhum. entende? E deixando bem claro que o que eu estou falando aqui não é se vendo como cota, porque cota não deve existir. Eu sou completamente a favor da política de cotas, inclusive, para que a gente comece a ver um cenário diferente, essas cotas precisam existir em vários espaços, porque há séculos nos foram negados. Uma forma de equilibrar um pouco, né? Exatamente. A gente precisa, sim, da cota para mulheres pretas na política. A gente precisa empretecer esse espaço, que é o espaço que delibera sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos, inclusive. Sim. A gente vê discussões aí que ignoram completamente tudo que a gente é, entende? Então, eu acho que a gente precisa que esses espaços sejam ocupados, e para que esses espaços sejam ocupados, a gente precisa se capacitar para isso. A gente passa aí pela educação. Porque ao longo dos anos, a gente tinha pretos na arte, aí, na cultura, na música, na televisão, em alguns pontos pouquíssimos, como a televisão, por exemplo, que era o nosso maior meio de comunicação de massa, e nesse meio de comunicação a gente não se via. Quando a gente se via, a gente estava em papéis subalternos. Sim. A gente precisa ter mais pretas sendo protagonistas, Sim. entende? Para que aquela criança que olha a TV hoje, Se enxerga. ela diga, olha, eu posso ser na novela. Na novela tem uma médica preta. Sim. Na novela tem uma empresária massa, preta. O cinema trazer essas histórias. Inclusive, a gente precisa começar a contar as histórias nos nossos pretos potentes, para que essas histórias sejam inspiradoras e transformadoras. Porque enquanto a gente continuar escondido, as coisas não vão se transformar. Então, eu fico muito, muito feliz quando eu vejo a doutora Jaqueline Góes, que é uma cientista preta que fez lá a decodificação do Covid, sabe? Poxa, é uma mulher preta, baiana, nordestina. Porque a gente ainda que é nordestino ainda tem umas Outras camadas e camadas de preconceito a Sim. lidar, né?
Porque a gente já tem o preconceito raça-gênero que chega antes da gente em qualquer lugar. A gente chegou, ele já está ali estampado, a gente não tem como negar. E aí vem, Quando abre a boca e mostra o sotaque, então. aí vem as outras camadas. Quando é pobre, quando é nordestino, enfim. Então, se a gente não ocupa todos esses espaços, é por isso que eu digo sempre uma coisa importante. Eu fico muito feliz quando eu vou fazer entrevistas e que as fontes são pessoas pretas para falar dos assuntos mais diversos. Vocês não têm noção de como isso me enche de felicidade, que as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, Tô ali. Eu posso eu também. posso, Eu fiz. sabe? Porque durante um tempo você até tinha o preto fazendo a entrevista, pouquíssimos em alguns pontos, mas as fontes, quem eram as fontes? Quem eram os advogados buscados para falar sobre determinados temas? Os psicólogos, os médicos? Quem são ainda? Sim. Eu acho que quando a gente começa a se ver em todos os espaços, a gente começa a ver que é possível, a ver, porque eu falo sempre que a representatividade não é só sobre estar em determinados locais, é estar com propriedade. Sim. Saber a importância de estar ali, o quão multiplicador é isso. Por isso que eu digo que nós, enquanto pessoas pretas, a gente nunca está sozinho quando a gente ocupa um local de destaque. Sim. A gente carrega, né, toda a ancestralidade, A parente, gente todo carrega mundo junto com todas a as lutas de quem veio antes. A gente carrega as nossas raízes mais próximas de pessoas que não tiveram os acessos que a gente tem. gente. E a gente também carrega todas essas meninas e mulheres que estão convivendo aqui com a gente e que se enxergam e que se inspiram e que esperam que a gente, às vezes ela nem acha que ela vai estar naquele local um dia, mas ela espera que você represente elas muito bem. Ela espera que você seja o que ela gostaria de ser. Sim. Então isso é de uma responsabilidade muito grande, Uhum. sabe? E acho que por isso a gente também se cobra tanto. E esse se cobrar tanto acaba caindo na baixa autoestima. Porque a gente nunca acha que a gente é o suficiente. E aí, a gente sempre está ali, naquele abismo entre a síndrome do impostor e não, eu sou bacana, eu sou legal, Consigo. eu consigo, eu posso. Ai, são muitas coisas, são muitos assuntos. Tassi, foi maravilhoso, né? Infelizmente, a gente está aqui finalizando o nosso PipaCast. Foi enriquecedor, né? A gente ter uma pessoa na tela, né, que nos representa, né? E como todo entrevistado, a gente pede uma dica, né, em cima do tema que a gente conversou aqui, de conteúdo, né, para essas pessoas que estão assistindo o nosso PipaCast. Então, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um livro, documentário, o que você quiser, que possa surtir como um diferencial para esse público conhecer, né, se reconhecer, se reafirmar como uma mulher preta, uma mulher negra. Diga aí qual é a sua indicação. Tem um livro que para mim foi muito transformador, que é o Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza, que é um livro assim incrível. E ele mexe com muitas questões nesse período em que a gente, porque ainda tem isso, você, mesmo sendo uma mulher preta retinta, um homem preto retinto, você passa às vezes por um processo social que você precisa assumir que você é isso e se reconhecer ali, reconhecer todas as questões que envolvem ser uma mulher e um homem preto nesse país. Nessa sociedade como um todo, porque a gente vive o racismo em diversos lugares, não é só aqui. Agora, infelizmente, a gente tem um país que deveria ser mais tranquilo em relação a isso, pela diversidade que a gente tem, mas infelizmente não é. Então, é um livro muito bacana. Agora, hoje já tem muita produção também aí, de muita série, muita coisa levinha, gostosa, porque às vezes a gente precisa também de um pouco mais de leveza, né? Sim. Para Já é um encarar tema essas tão coisas, de pesado se que- ver, sempre vão existir questões que nos atravessam e que precisam ser tocadas, mas elas podem ser tocadas também de uma forma mais leve. Eu gosto muito de uma série
chamada Insecurity. Tô assistindo. E é uma delícia, assim, tem horas que ela é soco no É. estômago, Sim. Sim. sabe? Mas coisas que a gente já viveu também, tira É. de letra, tem uns Não estranha tanto. tem uns gatilhos ali, mas tem também a possibilidade da gente ser potência, sabe? Nos mostra com camadas mais reais, Sim. eu digo, entendeu? A questão da amizade entre mulheres pretas, a questão de uma ter ascendido socialmente, já a outra não, e cada uma está Uhum. na sua Na sua luta. luta. E é um grupo que todos são pretos. Então tem ali, né, tem um debate do colorismo também, e tem diversos debates que se envolvem ali, sabe, que perpassam uns pelos outros e que trazem para a gente, assim, aquela coisa que a gente vive no nosso dia a dia e que talvez não observe. E é muito legal, é levinho, é gostoso, lógico que com os toques mais pesados, porque a vida é isso, né? Não dá para ser tudo em Paris. Dá para ser leve e profundo Sim. também, Sim. sabe? Maravilha. Obrigada, Tassi. Obrigada, Lei. A Obrigada, gente finaliza meninas. esse papo mais fortalecida, né? Mais engajada também, em busca sempre de melhorar. E eu que agradeço a vocês, muito obrigada, eu adorei. Passou rapidinho. Foi. E eu falo demais, mas aí tem questões que quando abre, assim, a gente acaba se envolvendo envolvendo. mesmo. E é isso. Espero ter contribuído um pouquinho. Bastante. E para você que assistiu essa troca, não esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas nossas redes sociais.